Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Mais um vídeo do professor Nilson Luiz para cada um de vocês. Hoje vamos falar de quê? Vamos falar da segurança nos processos de soldagem de aeronaves. Existem soldagem nas aeronaves, né? Pouco se fala disso. Vamos comentar um pouquinho sobre isso? Mas antes da soldagem, né, da segurança na soldagem, vamos mandar um recado não para você, mas para aquele seu amigo que ainda não se inscreveu no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, não é isso? Você, eu sei que já se inscreveu, né? Você não ia dar essa chance, não ia ficar perdendo esse tempo. Você já está inscrito, você já recebe as notificações do canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Mas o seu amigo, vamos avisar aqui ao seu amigo, né? Aquele seu amigo que ainda não se inscreveu, né? Se inscreva no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, a formação do aeronauta brasileiro, focado nos parâmetros da segurança de voo. Se inscreva, faça a sua inscrição, deixe seu like e acione lá o sininho para passar a receber as notificações dos conteúdos que a gente sobe para a internet através do canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Caso o seu amigo, caso o seu amigo esteja tomando conhecimento dos nossos conteúdos agora, através de um vídeo que está sendo passado aí, que está sendo transmitido por uma outra plataforma, a qual nós também estamos presentes, né? Ou seja, Instagram, Twitter, Facebook, Getter, ou até o TikTok, né? Avise aí para o seu amigo para ele dar o like também nessa plataforma. Entretanto, sugira a ele que ele não deixe de se inscrever no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, tá certo? Se ele já fosse inscrito, ele estaria recebendo as notificações. Mas eu acredito que a partir desse recado, esse seu amigo desavisado, né, fará também a inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, tá certo? Então vamos lá para a segurança nos processos de soldagem de aeronaves. O que a engenharia nos mostra em termos de ligação estrutural quando você faz um projeto de aeronave, né? As ligações estruturais utilizadas na construção aeronáutica são executadas através de quê? Através de parafusos, através de rebetes, colas estruturais ou ainda soldagens, que é o nosso assunto de hoje. É isso? As soldagens em aeronaves são mais utilizadas na fabricação. Entretanto, em condições particulares, também podem ser aplicadas em reparos, condições particulares. Não é para você sair soldando qualquer coisa não, tá? Eu já atendi uma saída de pista, né, no interior de Minas, onde o comandante lá relatou que o avião estava sem freio, só que uma análise, uma observação simples, dava para ver que o pedal do freio, né, o pedal lá, estava o quê? Quebrado. E ao retirar o pedal, eu vi um vestígio de solda, e aquela solda era uma solda primitiva para aquele tipo de material, né? Então, você não sai soldando de qualquer maneira, qualquer material. Isso tem que ser feito com base no manual de reparos estruturais do avião, tá claro, né? Então, a soldagem é um processo que consiste em unir metais através de fusão ou pressão, durante um intervalo de tempo no qual as extremidades desses metais estão em estado pastoso. E esse estado pastoso, a gente chama de poça de fusão, né? Esse estado pastoso, ele é promovido através de um aquecimento, tá claro? Então, quais são os métodos tradicionais que eu vou comentar aqui com vocês que estão presentes nas soldagens de aeronaves? Eu vou comentar aqui 3 métodos, porém, as soldagens de aeronaves não se esgotam por aí, tá claro? Eu vou aqui comentar com vocês somente os métodos tradicionais, os mais usados, tá claro? Né? De acordo com as demandas que vocês me enviarem, eu falo dos outros processos de soldagens também, tá certo? Então, vamos lá. Solda a gás. Na solda a gás, a fusão de materiais se dá através da queima de um gás especial, tá claro? Em associação com o oxigênio.
Então, você tem, entre os gases especiais mais usados, você tem o acetileno e o hidrogênio. Então, como é que funciona isso? Há uma mistura desses gases, é promovida a queima dessa mistura gasosa, e essa chama promove o aquecimento, que vai aquecer e tornar as extremidades dos materiais pastosas, tá certo? Então, solda a gás, você queima o quê? Um gás especial, hidrogênio ou acetileno, em associação com oxigênio, tá certo? Solda por arco voltaico, a conhecida solda elétrica, né? É um processo baseado na utilização de um calor gerado por quê? Por um arco voltaico para fundir as extremidades a serem unidas. Então é muito comum, você já deve ter visto aí o pessoal por aí soldando, esse camarada pega uma varetinha, a gente chama de vareta, mas na verdade o nome é material de enchimento, o cara prende numa garra, né? Liga lá na máquina de solda e dá um pequeno toque lá nas extremidades que você quer soldar. A partir daí você tem um salto de elétrons, um arco voltaico, não é isso? Uma velocidade absurda, e essa transferência de elétrons, né, ela promove esse calor, né? E esse calor que vai gerar o quê? A possibilidade da união dos materiais que você quer soldar. Tá claro? Além da soldagem a gás e por arco voltaico, você tem também a solda por resistência elétrica. Como é que funciona a solda por resistência elétrica? É um processo onde é aplicada uma baixa voltagem e uma alta amperagem aos metais que estão sendo soldados aí, que a gente quer soldar. Esse processo é possível através da presença de um condutor pesado de cobre, de baixa resistência, o melhor metal para você fazer transferência elétrica ao cobre, não é isso? Assim, os materiais a serem soldados oferecerão uma alta resistência a esse fluxo de corrente e, por isso, aquecerão. Aquecendo vai permitir a união estrutural que a gente deseja. Então, você tem lá um condutor pesado de cobre de baixíssima resistência e você manda uma corrente por ali. Como o condutor tem pouquíssima resistência, quem vai oferecer resistência no sistema são os próprios metais que estão sendo soldados, né? E isso vai gerar o calor que você precisa para fazer a soldagem. Meus amigos, no curso de formação de mecânicos de manutenção aeronáutica, eu trabalho esses processos em diversas aulas. Aqui nesse nosso vídeo curto, a coisa é bem resumida mesmo, né? Só que se você ficou com dúvida, se além de voltar o vídeo você não resumiu a tua dúvida, entre em contato com a gente aí nos comentários do canal do professor Nilson Luiz no YouTube, ou nas outras mídias que a gente está presente, tá certo? Eu vou ter muito prazer de poder atender aí a sua dúvida e a gente debater esse assunto. Tá certo? Então, aí são os 3 métodos de soldagem tradicionais aplicados em aeronaves, né? Eu tenho para dizer para você que trem de pousos e berços de motor são exemplos de itens fabricados a partir de processos de soldagem, tá certo? Quais são as vantagens da junta soldada, né? A junta soldada oferece rigidez, oferece simplicidade, baixo peso e alta resistência. Porém, você está trabalhando com calor, então você tem que ter cuidado sempre com o quê? Com as condições previstas de tratamento térmico desses metais, né? É importante que você reconheça também as áreas do avião onde não se aplica a soldagem. O manual vai explicar tudo para você, tá claro? É esperado que a composição do metal e o tratamento térmico aplicado sejam fatores relevantes na escolha do processo de união de metais envolvidos na ligação estrutural que você quer promover. Isso você envolvendo ou não, né, processos de soldagem, né? Sobretudo o avião é composto por diversos materiais diferentes. Volta lá no vídeo do canal do professor Nilson Luiz, onde fala de materiais de aviação, tá certo? Você vai ter essa noção, se você não assistiu ainda, né? Então, os materiais diferentes, sobretudo materiais metálicos diferentes, podem promover corrosão. Se você promover esse tipo de união, tem que ter os processos de prevenção de corrosão, não é isso? E qualquer outro tipo de resistência é requerida através de quê? Né? Do tipo de carga que você espera que ela passe por aquela região do avião. Exemplo clássico, as nervuras de asa, né? Já pensou se a asa fosse toda dura, a asa do avião fosse toda dura? Ela ia quebrar, porque a asa precisa trabalhar conforme ela recebe as cargas. Quais são as cargas mesmo, pessoal? Tração, compressão, torção, cisalhamento e flexão.
volta lá no vídeo lá de cargas que você vai lembrar de tudo isso. Tá certo? Né? Então, se a asa fosse toda dura, ela ia quebrar como tivesse aquela ação de cargas. Então, eu preciso ter uma determinada resistência variável contra a flexão, desde a ponta da asa até a raiz da asa. A ponta da asa tem pouca resistência a, por exemplo, flexão. Então, ela precisa flexionar para não quebrar. Né? Mas, conforme você se aproxima da ponta da asa para a raiz da asa, a resistência à flexão precisa aumentar. De maneira que na raiz da asa, na junção da asa com a fuselagem, a resistência à flexão seja altíssima. Então, baixa resistência à flexão na ponta da asa, média resistência à flexão no meio da asa e alta resistência à flexão na raiz da asa, para promover a flexão somente na determinada faixa da asa e você não perca ali a condição de resistência. Então, de acordo com o tipo de ligação estrutural que você promove, você vai estar aumentando ou diminuindo a resistência a determinados tipos de carga, né? E a gente falou aqui dos tratamentos térmicos muito por alto. Por quê? Porque você também já tem um vídeo lá no canal do Professor de São Luís, tratamentos de metais, né? Você pode recordar aí os tratamentos de metais, né? Por isso eu não vou entrar em detalhe agora, exatamente de maneira proposital, para você voltar no vídeo. Eu só vou lembrar aqui que tratamento térmico é um conjunto de operações envolvendo aquecimento e resfriamento de metais no estado sólido, né? E esse aquecimento e resfriamento controlados vão mudar as características intrínsecas, não é isso? Do metal. Vou parar por aqui. Você volta lá no vídeo do tratamento de metais para entender como a gente consegue mexer com quem? Com a dureza, tá certo? Muitas das peças tratadas termicamente irão ter suas condições de dureza intensamente modificadas após a soldagem. Né? Vamos falar de tratamento térmico lá no outro vídeo. Entra aí nos comentários, tanto aqui quanto lá no outro vídeo, e faça seus questionamentos quanto à dureza, tá certo? Então, aquele item, né, aquele item que você precisa soldar no avião, a gente espera que ele seja removido da aeronave e que esse trabalho de soldagem seja feito numa oficina de solda, né? Notem vocês que lá na Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, você tem várias normas que definem como deve ser uma oficina de soldagem. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, claro? Então, mas se você tiver que soldar uma área da estrutura da aeronave, que não tem como desmontar a estrutura da aeronave em si, a soldagem tem que ser feita no avião. Nesse caso, a necessidade de cuidados especiais para a execução do trabalho, que é exatamente o foco desse nosso vídeo, né? A segurança nos processos de soldagem de aeronave. Né? Então, quais são esses cuidados especiais? Vamos lá. Nenhum tipo de produto inflamável pode estar sendo manuseado nas redondezas. É claro, você está mexendo com calor, não é isso? Nenhuma aeronave pode estar localizada a menos de 10 metros da execução da soldagem. Isso é de extrema importância. Nenhum serviço em sistemas de combustível pode estar sendo realizado nas imediações. A área da soldagem deve ser demarcada e sinalizada. Deve haver brigadistas contra incêndio equipados na região. Os caras já estão ali de prontidão, tá certo? Próximo à execução da soldagem. No caso de soldagem na aeronave, as portas do hangar devem estar abertas e a aeronave deve estar posicionada, colocada de maneira a ser revocada imediatamente em caso de emergências. Para isso, você tem que ter ali apostos pessoal e condições para isso. Tudo a passagem livre, né? Possibilitando uma retirada rápida da aeronave em caso de emergência. Né? Serviços de soldagem em aeronaves não podem ser executados de maneira improvisada, muito cuidado com isso, e sem o acompanhamento do pessoal da segurança do trabalho, tá certo? Deve haver estrutura de primeiros socorros na região e procedimento apto de transporte para transportar um possível acidentado, né, para um posto médico próximo. Então, tudo que envolve o quê? Calor, que envolve produto químico, que envolve segurança no trabalho, tem que estar presente, todos esses cuidados têm que estar presentes no processo de soldagem de aeronaves. Não é toda oficina que executa isso, que demanda um controle grande, né? Muitas das vezes, né, esses serviços são contratados
por firmas especializadas. Mas sendo pela própria empresa aérea, pela própria empresa de manutenção, empresa 145, ou por alguma empresa contratada específica em soldagem, né? Você precisa ter esses cuidados que eu apontei para você, para execução de soldagem, tá certo? Então, notem, né, como a segurança de voo, ela é intrinsecamente ligada com a segurança do homem, né? Então, às vezes, as coisas se fundem, segurança de voo, segurança de trabalho. Apesar da segurança de voo ser algo que filosófico, uma filosofia que precisa ser aceita para poder funcionar, já a segurança de trabalho, não. A segurança do trabalho é algo discricionário, é algo que você tem regulamentações que determinam como a coisa tem que funcionar. É diferente da segurança de voo. Mas a segurança de voo e a segurança de trabalho, elas interagem, não é isso? Porque, de qualquer maneira, ninguém quer se envolver, seja no acidente aeronáutico, seja no acidente de trabalho. Tá certo, meu amigo? Então, se você, novamente enfatizando, se você ainda não se inscreveu no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, eu não entendo por que você não fez isso ainda. Execute, faça a sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Dê seu like. Hoje falamos de segurança nos processos de soldagem de aeronaves, né? Nós temos diversos assuntos aqui em pauta para tratar com vocês. Eu tenho recebido muitas demandas. Eu preciso agradecer aqui a interação, seja por mensagem no Instagram, seja por comentário no YouTube. É isso mesmo que eu quero. Eu peço que vocês continuem participando, né? Façam comentários, deixem críticas, sugestões. Nilson pode falar disso, Nilson pode falar daquilo, professor, isso aqui, professor isso, professor aquilo. Falem comigo, né? Interajam comigo para eu poder entender como vocês estão vendo esse trabalho que nós estamos executando aqui. Tá certo? Então, por hoje é só, meus amigos. Bons estudos, fiquem com Deus e continuem contando comigo. Até logo!